Shalom, shalom! Estamos de volta aqui no canal hoje para falarmos da lua nova do mês de Kislev que estamos para receber, né? Que energia, né? O que traz para nós a emanação Sedek de Júpiter neste mês de Kislev? Que revelação divina nós podemos alcançar, né? O que nós podemos adquirir de bem e rejeitar de mal neste mês de Kislev? As pessoas que nascem nesse mês, elas têm uma influência grande do que eu vou falar aqui. Contudo, as pessoas que nascem nos outros meses, mas está passando por este mês, podem receber dessa energia. Então, nós temos que estar atentos ao que podemos receber e tirar de bom e rejeitar de mal neste mês de Kislev. A palavra Kislev, ela deriva da palavra Bitachon. E o que é Bitachon? Bitachon significa confiança. Então, a pessoa que nasce em Kislev, dentro dela, ela tem essa certeza de que tudo vai dar certo. É uma pessoa positiva, uma pessoa que está sempre tendo ideias para um futuro e fazendo em sua mente isso acontecer para o bem. Então, essa energia muito boa de confiança, de Bitachon, todos nós devemos cultivar neste mês. Puxar para nós, para que nós também possamos, assim, né, criar para nós, né, um futuro, primeiro em nossa consciência e depois colocar isso nas ações. Kislev tem o sentido, né, que vai ativar nesse mês, é o sono. Por que o sono? Porque o sono ele denota tranquilidade. Então, a tranquilidade de quê? De confiar plenamente na luz, sabendo que a nossa força por si não faz nada acontecer, né? Mas sim a luz do Criador, que é contínua, é fiel e duradoura, que é guardadora, protetora de seus filhos e também é quem nos alimenta, é quem cuida de nós. Então, Kislev, com esse sentido do sono, traz esse ensino para nós, de que nós possamos estar tranquilos, confiantes de que o Eterno está com o controle de todas as coisas. O controlador de tudo é o Eterno. Baruch Hashem. Então, o Kislev é o Sagitário, né? Então, o Sagitário, ele tem um símbolo, que é o quê? Que é o centauro. Então, o que é o centauro? O centauro é aquele ser que metade um ser humano, metade um cavalo. Então, a pessoa deste mês de Kislev tende a lutar para trazer esse equilíbrio dentro dele. Qual é o equilíbrio? A selvageria versus a intelectualidade. Então, a pessoa que está regida pelo Tzedek, que é o Júpiter, tende a ter essa habilidade de ensinar, um professor, um líder. E qual a diferença de ser líder de Kislev e ser líder de Ares, por exemplo? Porque em Ares nascem os reis, né? Nascem os líderes. Por quê? Porque em Ares a energia vem de cima para baixo. Não precisamos ter mérito, não precisamos nos esforçar, aquilo já está aberto, já está emanando aquela energia de poder de liderança. Já em Kislev, a pessoa vai mostrar o seu mérito. Como isso? Ela vai se esforçar, mostrando a sua bitachon, ou seja, com a sua confiança em suas ações, em suas palavras, e dali ela vai fazer a luz, ela vai brilhar de baixo para cima. Engraçado que neste mês temos a festa de Hanukkah, né? Que depois eu vou estar fazendo um vídeo também para explicar a festa. A festa de Hanukkah é o quê? A confiança, a bitachon. Os sacerdotes que lutaram contra um exército grego, né? O imperador do mundo. E eles venceram, poucos contra muitos. Isso é o quê? Confiança. E a questão de acendimento da menorá, que durou, o óleo que era para um dia, durou 8 dias. Por isso nós acendemos a Hanukkah com 8 braços, né? 9 com o servo que acende, né? Cada dia nós acendemos uma luz para fazer de novo a mesma força que houve naquele tempo, né? Essa história vocês encontram nos livros de Macabeu, Macabim, ou aqui nesse livro grande aqui, ó, a história dos Hebreus,
contém a história, detalhes do que aconteceu durante a invasão grega em Israel, né? Eu vou estar falando no vídeo sobre Hanukkah, mas vamos pensar aqui essa questão da bitachon, da confiança no eterno. Então, os sacerdotes acenderam as lâmpadas e só tinha óleo para um dia. E eles não tinham como fazer um óleo para o outro dia, porque para fazer o óleo demorava 8 dias. Então, eles sabiam que quando acendesse as lâmpadas, não podia deixar apagar, porque o mandamento é qual? Que nunca se apagasse as lâmpadas. Então, era feita a limpeza com uma lâmpada acesa, para que nunca fosse apagado o fogo da menorá. E os sacerdotes disseram, vamos acender. Se o Eterno permitiu sobrar um pote de óleo, é porque ele quer que acende. E eles limparam tudo, né? Fizeram a limpeza geral do templo, tiraram a imundície que eles colocaram, os ídolos que eles colocaram lá, o porco do altar, que eles mataram vários porcos no altar, limpou tudo e acendeu a menorá. E a menorá ficou acesa 8 dias, justamente o tempo que levou para fazer mais óleo, para continuar continuamente o fogo aceso na menorá. Então, isso é uma lição muito importante, e essa energia está nesse mês. A energia da confiança, a energia de você saber que o Eterno controla todas as coisas. Por isso, a pessoa desse mês, muitas vezes, ela pode ter um ticum de passar a aceitar isso dentro dela, porque a energia é do mês, mas a pessoa pode aparecer a negatividade. A gente sabe que tudo tem os dois lados. A pessoa de Kislev, e nós também neste mês, né? Vamos ter em nós uma influência da verdade própria. O que quer dizer isso? A pessoa mesma, né, tem um conceito de o que é verdade para si, e aquilo ela quer passar para as demais. E qual é o perigo? O perigo é você tomar o lugar do eterno. Então, a nossa verdade era uma verdade só para nós, mas a verdade que existe verdadeiramente no universo é a Torá. O que a gente faz para poder superar esse tikkun, essa dificuldade, consertar isso? Então, nós vamos pegar aquilo que nós entendemos como verdade, como justiça, vamos basear na Torá para poder, então, proclamarmos aos outros. Né? O centauro, no tempo deles, né, que eles existiram na Grécia Antiga, eles ficavam escondidos em cavernas. Por quê? Eram seres muito intelectuais, muito inteligentes, contudo, eram selvagens. E essa energia está nesse mês. Qual é a energia? Ao mesmo tempo que a pessoa possui uma capacidade de enxergar o que é bom, e falar, e demonstrar, e falar, e explicar, e dar sua opinião que é boa para o crescimento do geral, das pessoas em geral, do seu redor, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que lidar com essa questão de dizer na cara, a sinceridade. Eu sou sincero, cuidado com essa sinceridade, né? Que acaba por ser maldosa, dando alfinetadas. O que é o símbolo desse mês? O arco. Então, a palavra é o que? Uma flecha lançada. Então, cuidado com a maneira de falar, né? O que vai falar, mesmo que aquilo tenha um fundo de verdade, mas você não deve machucar o outro, deve conseguir maneiras, né, de expressar que não seja de maneira violenta, grosseira, né? Como os centauros davam bons conselhos e, ao mesmo tempo, davam coices. Né? Então, a gente tem que estar vigiando neste mês essa questão. A maneira que nós vamos nos expressar, falar, Baruch Hashem. Então, a letra do mês é o Samer. Né? E o Samer, o que é o Samer? É como se fosse um círculo. Né? E o Samer significa, a palavra Samer significa apoiar. Né? No sentido de sentir apoiado o tempo todo pelo Eterno, ou seja, é isso que faz essa sensação de confiança no Eterno. Né? O Eterno ele está sempre cuidando de nós, ele está sempre ao nosso redor, como a aliança, né? Ele fala que tem conosco. O Samer é assim, uma letra redonda, como um círculo, como uma aliança.
O Summer também, ele traz um ensino para nós, que é o quê? É como se fosse um recipiente para receber. Então, se eu tenho um recipiente perfeito, uma aliança perfeita com o Eterno, eu vou receber a luz, né, de uma maneira melhor, de uma maneira mais saudável, de uma maneira boa e agradável e para o meu crescimento. E assim eu vou saber passar para os demais esta luz, né? Então, quando o Eterno cria todas as coisas lá nos primeiros, como a gente estudou em Bereshit, você se lembra que ele fala que cria 4 rios, e os 4 rios que ele cria se espalha pela terra, e é chamado de Rishonim. O que é Rishonim? Cabeças. Então, esses 4 rios ali é um símbolo que o Eterno já cria desde o início. O que quer dizer rios? Rios quer dizer povos. Povos que seriam cabeças. E o primeiro povo que demonstrou essa chefia, né, na terra foi o povo de Mitzrayim. A sabedoria era muito grande lá, a luz de Chokhmah, que é a luz da sabedoria, brilhou muito lá. E o que eles fizeram? Eles fizeram construções magníficas, eles queriam perpetuar a fisicalidade. Então, eles fizeram construções que, na cabeça deles, ninguém conseguiria destruir, inclusive está até hoje, né? Então, realmente, durou muito. E eles pegavam seus corpos e mumificavam, né? Faziam múmias para que eternamente pudessem viver em seus corpos. Olha que troca, né? Eles pegaram a sabedoria divina que eles adquiriram pelo Eterno e, ao invés deles evoluir a alma para a espiritualidade, eles quiseram evoluir a fisicalidade para perpetuar a fisicalidade. Então, usaram de maneira errada a luz de Chokhmah. Os outros povos também que nós podemos citar, que também era Rishonim, que também foi cabeça, os romanos, né? Então, povos também conquistadores, fortes, batalhadores, inteligentes. O Império Romano, né? É o que construiu aquadutos, né, de água potável que atravessavam os países. Ou seja, num tempo antigo de 2.500 anos, 2.200 anos atrás, eles já tinham saneamento básico. Que hoje 2024, tem cidade que não tem. Então, os romanos tinham muita sabedoria. Chokhmah brilhava para eles. Eles faziam parte desses rios que desembocavam no Rishonim. Mas o que eles fizeram com a sabedoria deles? Eles fizeram barbáries. Eles entravam nos países, disseminavam as populações, destruíam os povos e ali reinavam com com seus ensinos, com seu próprio egoísmo, que só podia ser do jeito deles, dominava todo mundo, matava quem não aceitava, né? E subjugava os pobres, destruía reinos. Então, eles pegaram essa sabedoria de Chokhmah, esse rio do Rishonim, que era eles, que era para ser luz do Eterno, e transformou em escuridão, né? Agora, olha só, o terceiro rio, Grécia, que é essa questão que eu falei da festa de Hanukkah. Foi na época que a Grécia, né, estava dominando Israel. O que a Grécia fez? A Grécia também, os ensinos filosóficos da Grécia perduram até hoje. Então, na faculdade, você aprende sobre Aristóteles, Platão, né? Todos os sábios gregos que trouxeram muita luz, entendimento e sabedoria para o mundo físico, né? E muitas coisas que eles falam são coisas boas que fazem a humanidade evoluir, tanto que até hoje estamos voltando até eles, os seus escritos, para tentar evoluir hoje, porque hoje o povo, a mente é escura, não tem a sabedoria de Chokhmah que o povo grego tinha. Mas o que o povo grego fez? A mesma coisa dos romanos, e pior, que os romanos pelo menos ainda dava um pouco de liberdade dentro do país para os povos, e os gregos não. Os gregos, eles helenizavam os povos conquistados. O que é helenizar? A cultura helênica, que é a cultura grega, era imposta. Israel passou até estádios, arenas, né? Hoje eu falo com meus filhos,
Futebol não deve ser coisa muito boa, porque o nome do lugar onde joga futebol chama Arena. Arena vem da Grécia. O que é Arena? Um estádio onde matava as pessoas ali para se divertir. Os romanos também faziam isso, porque os romanos eles se helenizaram, né? Misturou tudo. Então, qual era a beleza? Ver a morte. A morte era bonita de ver. A agressão, a violência. Né? Outra coisa que a Grécia trouxe, jogos. Né? O que é jogos? Vai dizer que não posso ver um jogo, participar do jogo. Uma coisa é você se divertir, fazer um exercício físico. Outra coisa é você se prender naquilo e aquilo se tornar um ídolo. Meu ídolo é o jogador tal. Meu ídolo é... Ou seja, é distorcer a luz divina. Aquilo que era para ser formar sabedoria se torna o quê? Se torna escuridão. Então, voltando para Kislev, neste mês nós temos como trazer essa luz, a luz de Hormá, justamente na época de Hanukkah. E o que nós devemos fazer? O contrário dos povos gregos, o contrário dos povos romanos, o contrário dos povos egípcios. O quarto rio, eu não falei qual é, vou falar agora. O quarto rio Rishonim, cabeça, é a Torá, Israel. Então, a luz verdadeira de Hormá, brilhando sem a escuridão, é a Torá. Como que eu vou equilibrar as minhas energias, né, impulsivas de Kislev, que é um mês de fogo, né? Fogo, a gente sabe, a pessoa de fogo é uma pessoa que é impulsiva, que quer resolver tudo e queima todo mundo ao redor para resolver. Como que eu vou equilibrar tudo isso? Com a luz da Torá. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos nós neste mês de Kislev, que nós possamos deixar brilhar em nós a luz de Hormá, e na festa de Hanukkah, que milagres venham a acontecer para nós. Baruch Hashem. E você que nasceu neste mês, controle, equilibre a selvageria juntamente com a sabedoria, ou seja, equilibre para não ser também, como eu posso dizer, muito mole, porque a moleza não vai ajudar. A gente precisa da dureza da Gvurá, precisa, para poder aprender a Torá. E Yeshua, nosso mestre, falou o quê? Que a porta era estreita. O que quer dizer a porta estreita? Quer dizer a segunda frase que nós cantamos de Ana Berror. Kabel, Rinat, Amechassa, Venu, Tarenu, Norá. Quando você pega as iniciais de cada palavra, você vai conseguir formar ali, né, mexendo nas letras, Sha'ar-Katan. O que quer dizer Sha'ar-Katan? Portão pequeno. Então, para você entrar, né, para a luz do eterno de Hesed, você tem que passar por Gvurá. Não tem como você ir direto para Hesed. Não tem como você subir direto para Biná, a não ser no dia de Yom Kippur. Só tem esse dia. Fora isso, você tem que passar pela Sefirot tudo. Por isso que nós acende cada dia uma luz, uma vela da Hanukkah, para você ir subindo Sefirat por Sefirat. E aí você chegar em Hormá, Baruch Hashem, e receber a luz pura, né, do Eterno. Baruch Hashem. Precisamos desse filtro, porque a luz pura, ela queima. Né? Imagine você pôr o olho no sol diretamente. Vai queimar suas vistas, vai ficar cego. É necessário ter o filtro, é necessário passar pela Sefirot de baixo. É necessário consertar, né, todas elas dentro de nós, equilibrar essas forças dentro de nós. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos. Se você tiver dúvidas, tiver interesse em aprender mais, participar do grupo da congregação, deixe aqui na descrição do vídeo os comentários. Também deixe seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que queiram aprender da luz da Torá, pessoas que queiram se elevar, pessoas que queiram sair, né, da escuridão para a luz e queiram utilizar a luz de Hormá para o bem e não para o mal. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, lehitraut.